Olá novamente, pessoal. Temos aqui agora o nosso último vídeo, então, da revisão. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. E aqui a gente vai falar, então, sobre estequiometria. Eu achei essa imagem super bonitinha, né? E aí peguei ela para ilustrar esse começo de estequiometria. Então, a estequiometria, apesar desse nome todo esquisito e cabuloso, eu tive um professor de literatura, só contando um caos aqui, tive um professor de literatura no segundo ano, que é maravilhoso, inclusive, e eu adoro literatura por causa dele, e ele dava umas zoadas assim na aula. Eu já tinha decidido que eu queria fazer química, né? E ele sabia. E às vezes na aula ele jogava assim, falava: Ah, é, sei lá, o romantismo ele é muito simples de compreender, diferente, por exemplo, daqueles exercícios de estequiometria. E aí ele falava: esse pessoal que gosta, sei lá, de estequiometria. Eu acho que é porque a palavra ela é bem diferentona, né? E talvez chamasse a atenção dele, talvez ele tivesse algum trauma com essa parte, não sei. Mas a estequiometria, gente, ela vai ser meio que um prolongamento da parte de relações de massa. Se vocês não viram as aulas de estequiometria, deem uma olhadinha lá. A primeira, ela é um pouco mais conceitual, ela traz mais a ideia da estequiometria, né? O princípio da estequiometria, eu trouxe exemplos ali com receita de bolo e tudo mais. E a segunda aula, eu peguei vários exercícios para resolver. Então, aqui na revisão, eu trouxe um exercício só. Mas dê uma olhadinha depois na aula 2 de estequiometria, que lá tem vários exercícios. O vídeo está longo, ele tem uns 47 minutos. Mas eu não falo tão rápido, podem colocar na velocidade 2 lá do YouTube, e aí vocês conseguem acompanhar, e vai dar lá seus 20 e pouquinhos minutos. Então, dê uma olhada lá, porque lá eu trago vários exemplos. Eu falo sobre rendimento, reagente limitante, reagente em excesso, pureza dos reagentes, exercícios que falam sobre gases, e é muito extenso para trazer todos esses exercícios de novo na parte de revisão. Então, por isso eu escolhi só um. Mas, deem uma olhadinha lá. A parte de estequiometria e química orgânica são duas coisas que sempre vai ter pelo menos uma ou duas questões sobre em todos os vestibulares que vocês forem prestar. Desde o Enem até Unicamp, FUVEST, Unesp, vestibulares até de escolas particulares, faculdades particulares. Então, todos os vestibulares de química da vida de vocês vão ter estequiometria e vão ter química orgânica. Não tem como, não tem para onde correr. Então, essa parte de estequiometria e de química orgânica é muito, muito importante. Interações intermoleculares também e relações de massa também, mas é que as relações de massa geralmente elas aparecem em estequiometria mesmo. E interações intermoleculares podem aparecer também em orgânica. Então, atentos aí, porque é bem importante essa parte de estequiometria e de química orgânica. O terceiro bimestre, ele traz ali, como eu falei no primeiro vídeo, 70% a 80% dos temas que caem nos vestibulares estão nesse terceiro bimestre. Então, é importante prestar atenção. Então, vamos lá. Para a estequiometria, o exercício, então, vai ser o seguinte. A combustão de 30 gramas de grafite provocou a formação de 118,8 gramas de gás carbônico. Qual foi o rendimento dessa reação? Da reação. Então, e aí os dados que ele dá são a massa atômica, né? Vejam que tem o Uzinho ali, o Uzinho é o Dalton que eu comentei. A massa atômica do carbono, que é 12U, e a massa atômica do oxigênio, que é 16U. É importante, calma, antes de eu falar do passo a passo, é importante lembrar que eu falei no vídeo passado, na parte de relações de massa. Se a massa atômica do carbono é 12U, então a massa molar, ou seja, a massa de um mol de carbono vai ser 12 gramas. Se a massa atômica do oxigênio é 16U, então a massa molar do oxigênio vai ser de 16 gramas. Vejam que no de relações de massa eu trouxe a massa molar em gramas, e no de estequiometria eu trouxe um exemplo de um exercício que dava a massa em Dalton. Então, para vocês verem como realmente relações de massa e estequiometria sempre estão interligados. Então, vamos lá, o passo a passo para resolver. Primeiro, a gente precisa equacionar essa reação de combustão, que é ali um a mais, né, e conferir o balanceamento.
A combustão vai ser sempre a reação com o oxigênio. Então, eu vou ter carbono, grafite, né? Mais o O2 formando o CO2. Ele fala que forma gás carbônico. Nesse caso específico, não teve tanta dificuldade para conferir o balanceamento, porque realmente eu tenho um átomo de carbono no carbono grafite, um mol, né, na verdade, de carbono grafite, um mol de O2 no gás oxigênio, formando um mol de CO2 no produto. Segunda parte é a gente fazer a proporção em massa. Vejam aí as relações de massa aparecendo. Copiei aqui a equação, e aí eu vou fazer essa proporção. Eu tenho 12 gramas de carbono para, esse 2 pontos é um para, então 12 para, 2 vezes 16, né, porque a massa de 1 mol de oxigênio é 16 gramas. Mas eu tenho O2, então eu tenho 2 átomos por molécula de oxigênio. Então, 2 mols de átomo oxigênio para cada molécula, para cada mol de moléculas de oxigênio. Talvez ficou um pouco confuso, mas enfim. 2 vezes 16 gramas de oxigênio. Para, agora já falando do produto, 12, né, que é a massa do carbono, mais 2 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Lembrando ali da estequiometria, lei de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. 12 mais o 16 vezes 2 vai dar 32, né? 12 mais 32 vai dar 44. Então, eu tenho 44 gramas nos reagentes. Vou ter também 44 gramas nos produtos. A massa se conserva. Agora, então, 12 gramas de carbono para 32 gramas de oxigênio para 44 gramas de gás carbônico. E aí, a gente vem para a regra de 3 para encontrar as massas teóricas. A regra de 3 nada mais é do que uma proporção. No caso de química, vocês devem ter visto em matemática que existe regra de 3 simples, composta, existe grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Na química, todas as regras de 3 vão ser com relações diretamente proporcionais. Então, não tem inversamente proporcional na parte de massa. Então, na parte de massa que a gente vê em estequiometria. Então, aqui a gente tem 12 gramas de carbono. Aqui eu não falei do oxigênio porque ele não pergunta sobre. Ele fala, tenho tanto de grafite, formou tanto de gás carbônico. Então, a gente precisa da proporção entre esses dois só. O oxigênio a gente pode ignorar nesse momento. Então, 12 gramas de carbono formam 44 gramas de CO2, certo? Então, 36 gramas de carbono vão formar uma massa, que eu botei um Tzinho ali, porque vai ser uma massa teórica em gramas de CO2. Então, a massa teórica que deveria, né, ser formada, que deve ser formada, é de 132 gramas de CO2. Mas vejam ali no enunciado, formou-se, na verdade, 118,8 gramas de gás carbônico. Vamos ver o porquê. E aí a gente chega na questão do rendimento, né? Então, voltando aqui ao enunciado, o terceiro passo vai ser... Deixa eu só conferir uma coisa. Ah, fiz errado. O quarto passo, gente, perdão. Depois eu corrijo antes de disponibilizar os slides para vocês. Então, o quarto passo vai ser... Ah, não. Ai, olha lá. Tô toda confusa. Eu só copiei o passo 3, gente. Desculpem. Então, tá certo aqui. Só para a gente ter a comparação. Então, repetindo o passo 3, desculpe, a regra de 3 para encontrar a massa teórica, a gente encontra que seria 132 gramas de CO2. E aí, agora sim, no quarto passo, a gente vai calcular o rendimento da reação, dado que a massa real formada é de 118,8 gramas, ou seja, a gente tem uma comparação entre a massa teórica e a massa real. 132 gramas de CO2 seria a massa formada se o rendimento fosse de 100%, ou seja, quando eu tenho 100% de rendimento, 132 gramas de CO2 são formados. Mas, como eu formei 118,8 gramas de CO2, eu vou ter uma porcentagem em rendimento X. E esse X deu 90% de rendimento. 90% de rendimento. Então, essa é a nossa resposta final do rendimento da reação. Tudo bem? Então, esse foi o exemplo que eu peguei. Vejam mais, a parte de estequiometria é super, super, super importante fazer vários exercícios para vocês se habituarem a como resolver. E
é importante fazer, porque quando vocês fizerem mais exercícios, fica fácil de entender quando aparecer um exercício de estequiometria. Vocês vão bater o olho e já vão entender o que está acontecendo. Mas então, da nossa revisão do terceiro bimestre, foi isso, gente. Qualquer dúvida já sabem, só mandar lá no grupo do WhatsApp. E estamos aí disponíveis para vocês, tá bem? Então é isso, gente. Vou parar de compartilhar aqui. Só um minutinho, pronto. Então, essa foi a nossa revisão 3, revisão do terceiro bimestre. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só falar com a gente. Compareçam nas lives. Nas lives a gente fala, né? A live vai ser sobre o tema do assunto anterior, mas a gente está sempre aberto. Inclusive, quando tem pouca gente na live, que acaba sendo muitas vezes o caso, quando tem pouca gente, quando eu tô na live e tem pouca gente, eu falo, pode falar isso, se você ficou com alguma dúvida de algo que passou já, pode comentar. Então, eu vou estar na live de revisão na semana que vem, no dia, só um momentinho, que eu falei semana que vem, mas eu não sei quando vocês vão ver o vídeo, né? No dia 1º de outubro, vou estar lá na live com vocês, então compareçam, tragam suas dúvidas. Se vocês não puderem comparecer, ou tiverem dúvidas no caminho, que precisam resolver na hora, dúvidas de qualquer coisa fora do trio, que tenha a ver com química, é só chamar a gente lá no grupo do WhatsApp. E é isso, pessoal. Até mais. Deixa eu interromper aqui a gravação. E até a próxima. Dessa vez eu consegui quebrar o vídeo em vários, então não ficou um super vídeo gigante. Acho que vai ajudar vocês mais nisso. Até mais.